o Dr. Rui foi o primeiro presidente da Câmara do Porto independente, sendo de grande idoneidade, tendo iniciativas inovadoras que são nobres qualidades. Ser independente é muito difícil e, com certeza, deve trazer muitos problemas, mas ele desempenha isso com grande qualidade e méritos. Além disso, ele é um dinamizador das comemorações da Revolução Liberal, que traz o derroubo do absolutismo em prol da liberdade. E ainda hoje, o Porto é a cidade da liberdade. Talvez por isso, Dom Pedro tenha deixado cá seu coração. E isso é tão importante porque o que é um homem sem seu coração? Então, esse coração que a todos nós pertence, brasileiros, portugueses, e aqui representado pelo Dr. Rui Moreira, nos une e nos traz cá para homenagear o Dr. Rui Moreira. Não é uma cidade, não é uma região, não é um território. O Porto é um sentimento. Isto é extremamente prazeroso de se ouvir e dizer. Como carioca, que também amo a minha cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, compreendo perfeitamente e cá, me permitam, vou passar a copiar lá e dizer que o Rio de Janeiro não é uma cidade, é também um sentimento. Se o Porto é um sentimento, o Dr. Rui sente o Porto. Esse elogio a um gestor público, Dr. Rui Moreira, é inigualável. Vossa Excelência sente o Porto, ama a vossa cidade e a bem administra, e tenha cá um eleitor passivo, não ativo, porque cá não voto. Mas se aqui estivesse, cá dedicaria o meu voto a Vossa Excelência. Como independente que é, como independente de suas convicções, como independente no seu modo de fazer as coisas e conservando esta cidade como uma cidade realmente antiga, leal e, acima de tudo, invicta, por dote de Pedro de Alcântara, de Bragança e Bourbon. Portanto, essa medalha, ela é muito simples, mas ela vem cheia de carinho e afeto a uma cidade, a um país, a um povo que jamais esteve separado de meu país e de meu povo, o Brasil, por laços culturais. Orgulha-nos a sociedade portuguesa presente no Rio de Janeiro e do Brasil, orgulha-nos esse amor recíproco, orgulha-nos essa ligação por nossos laços linguísticos. É com grato prazer que recebo a comenda da Congregação do Colar do Mérito Pedro, o Libertador, em nome dos cidadãos da cidade do Porto. Trata-se de uma distinção que muito me dignifica e que enobrece a nossa cidade. É sem dúvida uma honra ser reconhecido com uma comenda que celebra os extraordinários feitos de Dom Pedro enquanto monarca de duas nações irmãs, Portugal e Brasil. Em 2022 celebram-se o bicentenário da independência do Brasil, os 190 anos do desembarque do Mindelo e os 187 anos da Convenção de Évora Monte, acontecimentos que mudaram o curso da história de Portugal e do Brasil e refletem o notável legado político de Dom Pedro. A condecoração que me é hoje atribuída reconhece em particular o heroico contributo da nossa cidade para a causa liberal do início do século XIX. Foi no Porto que, a 24 de agosto de 1820, eclodiu a Revolução Liberal, acontecimento que levou à instalação das fundações do Estado moderno em Portugal e também no Brasil. A Revolução conduziu à aprovação da Constituição de 1822, que pôs fim ao absolutismo e inaugurou a monarquia constitucional no nosso país. O mais antigo texto constitucional português consagrou a separação de poderes, o primado da lei e os direitos individuais de liberdade, segurança e também de propriedade. O triunfo da causa liberal em Portugal precipitou a independência do Brasil e a redação em 1824 da sua primeira Constituição, também ela outorgante de liberdades, direitos e garantias fundamentais.
É, pois, muito gratificante receber uma comenda que enaltece a importância do Porto na extinção das instituições do antigo regime, tanto em Portugal como no Brasil. Uma comenda que, ao evocar Dom Pedro IV de Portugal e I do Brasil, consubstancia os valores e idiosincrasias que identificamos no Rei Libertador: honra, bravura, lealdade, convicção e liberdade. Dom Pedro tinha efetivamente uma grande cumplicidade com a cidade do Porto, forjada nas suas batalhas pela causa liberal. Cumplicidade essa que perdura até hoje e tem no coração depositado na Igreja da Lapa o seu maior símbolo. O Rei Soldado, como também ficou conhecido, é uma figura emblemática da cidade e personifica muito dos seus valores identitários, como a liberdade, a igualdade, a justiça e o pluralismo. Como presidente do município, compete-me zelar por essa memória, pela memória de Dom Pedro, e valorizar o património político e pessoal que o monarca, que também é nosso herói, deixou à cidade. Nesse sentido, esta muito honrosa e prestigiante comenda aumenta as minhas responsabilidades perante o legado de Dom Pedro. Resta-me tão só agradecer aos conselheiros eméritos do Conselho de Minerva a atribuição desta condecoração, que se junta à Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, condecoração criada justamente por Dom Pedro e que também tive a honra de ser agraciado em agosto passado no Palácio Itamaraty, em Brasília. Tenho, aliás, grande consideração pelo trabalho desenvolvido pelo Conselho de Minerva na defesa e promoção da educação, na preservação das tradições e valores académicos e no aprofundamento do intercâmbio entre as instituições de ensino superior brasileiras e portuguesas. Importa salientar, em especial, o empenho do Conselho de Minerva na dinamização das relações académicas entre Brasil e Portugal. O intercâmbio académico é fundamental para o reforço da cooperação entre os dois países, a partir de fatores críticos de desenvolvimento, como o ensino, a ciência, a inovação e a cultura. Sinto-me, pois, muito grato por receber esta distinção do Conselho de Minerva, por ela ter sido também concedida à cidade e por podermos, assim, todos contribuir para o aprofundamento das relações entre Portugal e o Brasil.